सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्तस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्तिहं प्रणतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गववधू स्वदर्श पूर्णानुरागर स्वसागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्मांबरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Jatruttama sloka gunanuvadaha prastuyate gramma katha vigataha nishabhyamanam anudinam mamukshwaramatim satim yachati vasudev. Yatruttama sloka gunanuvadaha prastuyate gramma katha vigataha nishabhyamanam anudinam mamukshwaramatim satim yachati vasudeve. Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru disse que aqueles que são devotos elevados, aqueles que são personalidades elevadas, eles sempre se tornam alvo daqueles tolos materialistas. Aqueles tolos querem atacá-los, porque eles são personalidades elevadas, especialmente Guru e Vaishnava, eles se tornam alvos de ataque. Todos querem atacá-los. Por quê? Eles querem arranjar o bem absoluto para nós. E essa é a única falta, o único erro. É por isso que todos querem atacá-los. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru disse que na nossa sociedade, neste mundo, aqueles que são personalidades elevadas, especialmente nossos Guru Vaishnavas, eles se tornam um alvo de ataque. As pessoas querem atirar neles, matar eles. E qual é o defeito deles? O erro deles é que eles querem arranjar o bem absoluto para todos nós, para o mundo inteiro. Essa é a razão pela qual eles se tornam um alvo do ataque, pelo qual eles se tornam uma vítima do ataque. Nityananda Prabhu, ele queria libertar Jagai Madai. Nityananda Prabhu queria libertar Jagai Madai e foi por isso que Jagai e Madai quiseram quebrar a cabeça dele. Essa é a razão. Jagai e Madai quiseram atacar Nityananda Prabhu. E Prabhupada, ele queria arranjar o Mangala, o bem absoluto para todos nós, e por isso ele se tornou um alvo de ataque por parte daqueles antagonistas, aqueles demônios, quiseram matar Prabhupada. Srila Ramanujacharya também se tornou o alvo daqueles demônios, quiseram matá-lo. Dessa maneira, todos os Guru Vaishnavas, pela ordem de Bhagavan, eles querem libertar as almas condicionadas e eles acabam se tornando alvos do ataque das pessoas. Dessa maneira, a situação dia após dia está se tornando cada vez pior. Não há nada além disso. Eu não sou um devoto. Eu quero me tornar um devoto. Eu quero libertar as pessoas, mas também eu me tornei um alvo de ataque de todos. E essa é a razão. Haridas Thakur queria libertar todas as almas condicionadas e ele assumiu esse risco de libertar aquela prostituta e também se tornou um alvo de ataque. Então não há o que fazer. Isso é natural, é um fenômeno geral, costumeiro neste mundo. Então, aonde existe um Harikata absoluto, Vaikuntha Katha, o som transcendental, vindo do mundo transcendental, ali, essa corrente de som transcendental não pode ser interrompida. Não existe esse poder em todo este mundo, um poder que possa parar Vaikuntha Vani, o som transcendental. Não existe poder que possa pará-lo. Srila Prabhupada, o Prabhupada diz que a verdade absoluta não é algo tão barato para que, por uma revolta popular
ou por algum arranjo, uma trama, uma sabotagem, ou algum poder externo possa parar ou matar essa verdade absoluta. A verdade absoluta, somente ela pode nos proteger, ou seja, ela é uma manifestação do Senhor Supremo. Dessa maneira, aqueles que são contrários ao Senhor Supremo, você pode buscar saber a vida deles. Você pode pesquisar a vida dessas pessoas que são contra a verdade absoluta. A vida deles é totalmente destruída. A vida dele é destruída. Alguns meses atrás, alguém quis me insultar. Por quê? Eu comecei a escrever tudo pela ordem do Guru Varga. Eles quiseram me insultar, falando que eu sou um mentiroso. Senhor Chandaz, ele falou para mim e eu comecei a rir. Ele começou a me insultar, Mr. Chandaz, Senhor Chandaz. Mas veja lá a vida dele, veja o perfil, o telefone dele, veja a condição dele. Então, de toda maneira, eu estou tomando todo o veneno. E até mesmo, eu não quero que ninguém me entenda mal e vá para o inferno. Eu quero arranjar a situação de tal maneira para que eu possa fazer o seva e, ao mesmo tempo, eles não possam ir contra mim. De toda maneira, isso é um arranjo de Maya Devi. Dessa maneira, Prabhupada diz, se eu quiser libertar todas as almas caídas, todos vão suspeitar, porque, de toda maneira, as pessoas não vão entrar em contato comigo, elas vão entrar em contato com vocês ou com outros. E se eles acharem que a gente tem alguma falha, se eles quiserem alegar algo, falar, olha, todos os seus brahmacharis, os sannyasis, aqueles que estão comigo, eles têm um caráter frouxo. Se alguém quiser afirmar isso falsamente, mas eles devem se lembrar, aqueles que estão alegando algo contra a nossa sociedade e contra mim, eles podem vir e ficar comigo. Eles não vão conseguir ficar nem mesmo uma hora, de tão rígido que eu sou. Então eu quero declarar que na nossa sociedade ninguém é mau caráter. Eu sou o único que sou mau caráter. Vá e informe todos. Eu sou o único mau caráter na nossa sociedade. Em toda a nossa sociedade, nenhum grihasta, nenhum vanaprastha, todos eles são boas pessoas. E esse homem que está criticando, ele pode vir e ficar comigo. Eu peço isso para ele. Então, Srila Ramanujacharya, ele foi um alvo do ataque por parte de quem? De Cholraj, de um rei, quis atacá-lo, quis matá-lo de toda maneira. Dessa maneira, existem problemas no mundo inteiro. E quem é que pode resolver este problema? Porque nós não queremos permitir que Guru Vaishnava fale Harikatha. Ou seja, as pessoas são cegas, elas não conseguem ver. Elas não conseguem ver o comportamento absoluto, o idealismo de Guru Vaishnava. É por isso que elas agem assim. As pessoas precisam de dinheiro, de posição. É por isso que elas atacam, que elas querem parar o Harikatha, assim como Hiranyakashipu, Ravana, Kumbhakara, eles não querem ouvir Harikatha. Onde há um fluxo contínuo de Vana e Seva, um fluxo contínuo, ininterrupto de Vana e Seva, há alguma possibilidade de algum comportamento contaminado, algo assim? Existe essa possibilidade? Onde o Vana e Seva está ocorrendo continuamente, ininterruptamente, como existe essa possibilidade? De qualquer atividade contaminada, impura, ou fazer algo ilegal, algo ilícito. Quem é este idiota que quer criar essa má fama?
where there is Aprakita Harikatha Kirtan, right? onde Harikatha, Kirtana, escrevendo o dia inteiro. Então, as conversas mundanas, o desfrute material, não vão poder se manifestar ali. Eles vão colidir e ir embora, e ser rejeitados. Dessa maneira, Ramanujacharya era um grande acharya. Um acharya tão grandioso que a gente não conseguiria imaginar nem em sonho. Um acharya tão grandioso, tão elevado da Sri Sampradaya. Sri Sampradaya, ela flui até nós vindo de Sri Lakshmi Devi. E ontem eu estava falando da Sampradaya que vem de Brahma, que é a Madhva Sampradaya. E de Lakshmi Devi, a Sri Sampradaya vem e eles estão adorando Lakshmi Narayana. Sri Sampradaya, ela é autêntica. E então, Ramanujacharya, ele nasceu, o pai dele chama Keshavacharya. Eu não quero falar muito dessa parte da biografia, só tocar algum ponto, porque nós podemos falar melhor isso no dia do Avirbhava dele. Então ele nasceu em Pajaketra. Pajaketra, não foi? Ou em outro local? De toda forma, não foi ali. Madhvacharya foi nesse local. Ele nasceu em Bhutapuram, me lembrei. Perto de Kanjivaram. Ele nasceu ali. E quando esse garoto nasceu, o tio dele, por parte de mãe, então Kantimati, o irmão da mãe, imediatamente ele veio para ver o bebê, e ele viu aquele bebê que tinha sintomas extraordinários, incríveis. Ele era decorado com esses sintomas extraordinários. E ao ver aquele garoto, ele viu todos os sintomas de Lakshmana de Maharaj, o irmão de Ramachandra. Ele pôde ver no corpo daquele bebê todos os sintomas de Lakshmana de Maharaj, que é o irmão de Ramachandra. E é por isso que ele foi compelido a dar o nome dele de Lakshmana Deshik. Muito bem. Então, Lakshmana Deshik cresceu, e depois disso, ele era um grande pandita, ele era muito esperto, porque não era uma pessoa comum. Ele é uma ansa, uma expansão de Lakshmana de Maharaj. Ele vem de Lakshmana. E é por isso que o nome dele foi Lakshmana Deshik. Ele cresceu. Depois disso, ele decidiu aprender Veda, Vedanta, tudo isso. Mas, naquela época, não existia o Bhakti Vedanta, ou seja, a escola, a tradição de pensamento devocional. O Mayavada era mais proeminente, né? Então, ele teve que ir para Madurai para aprender de Jadavacharya, que naquela época era o maior vedantista. Então ele foi até lá e começou a estudar lá. Mas enquanto ele lia, Ramanujacharya, ou seja, Lakshmana Deshik, ele conseguiu perceber que o Vedanta, o verso do Vedanta, estava tudo certo com o verso, né? Mas a explicação que eles estavam dando não era boa, era uma explicação mayavada. Mas o que ele podia fazer? Ele era um garoto pequeno, né? E, enquanto isso, um milagre aconteceu. A filha do rei de lá, ela foi possuída por um fantasma, faltando apenas 7 dias para o casamento dela. Então a garota tirava a roupa dela, subia na árvore, possuída por um fantasma. E o rei ficou louco com isso. E aí o rei pediu para Yadavacharya para expulsar aquele fantasma do corpo da minha filha, porque o casamento está chegando. E aí Yadavacharya
tentou o seu melhor, Jadavacharya tentou da melhor maneira que ele pôde para tirar o fantasma do corpo da menina, mas o fantasma estava muito bravo e quis brigar com Jadavacharya. Falou, você, seu idiota, você vai me expulsar daqui? Você não tem nenhuma pureza dentro de você. Na sua vida anterior, você era uma Go-Sharp. É um tipo especial de cobra que tem um formato parecido com um crocodilo, assim como a Tokok. Essa é um tipo de cobra que ela pode custar milhares, centenas de milhares de rupees. Às vezes as pessoas vendem no estrangeiro centenas de milhares de rupees. Então, se ela passa perto de uma pessoa, o veneno dela já pode matar uma pessoa. Ela é muito perigosa. E eu vi uma dessa. No ano 2000, na época da inundação, eu estava falando Harikata na Chaitanya Mat. Todo o local estava inundado. E ali eu vi essa Go-Sharp, essa cobra. Não é como uma cobra normal. Ela parece um crocodilo e estava ali. Então, na vida anterior, ele era essa cobra, Go-Sharp, o fantasma falou. E por acaso, ele acabou lambendo o prato que tinha o Uttishta, os restos dos alimentos de um Vaishnava, e aí nasceu como um Brahmana. Dessa maneira, o fantasma falou, se alguém puder me dar a água que lavou os pés de lótus deste pequeno garoto, que é Lakshman Deshik, então eu vou sair do corpo da menina. Então, ele recebeu, né, essa água que lavou os pés de lótus de Lakshman Deshik, e o fantasma foi embora. E isso foi um insulto para Yadavacharya. Foi um insulto para ele, né? Porque ele era o guru. Ele se sentiu insultado e dali em diante ele começou a sentir inveja. O mesmo aconteceu comigo. Eu não tenho dinheiro, eu nunca fui para o estrangeiro, eu não tenho discípulos, nada. Mesmo assim, eles expressam inveja simplesmente porque eu estou falando a verdade absoluta. De alguma maneira, eles querem fazer algo. Do contrário, não existe nenhuma razão para isso. Dessa maneira, Jadavacharya desenvolveu essa inveja dentro do seu coração e continuou ensinando o menino o que ele podia fazer. E um dia, Jadavacharya estava deitado num mat, tipo num colchão, num tapete, e o Lakshman Deshik, esse garoto, estava massageando ele com óleo. Ele estava massageando o corpo dele com óleo. E nessa ocasião, o que aconteceu? Ramanujacharya, ou seja, Lakshmana Deshik, estava ouvindo a explicação de um verso, ou seja, que falava sobre os olhos de lótus de Bhagavan. Mas o Gurudeva dele, na verdade, não é Gurudeva. Ele não pensava que era Gurudeva, assim como Prahlada Maharaj. O nosso Prahlada Maharaj nunca aceitou Chanda e Amarka como seus gurus. Similarmente, mas o que fazer? Era um pequeno garoto, estava massageando e ouvindo a explicação sobre os olhos de lótus do Senhor Supremo. Tasso yatha kapyasam pundarikamiva akshini. Tasso yatha kapyasam pundarikamiva akshini. E a explicação, Jadavacharya estava falando que os olhos de lótus de Bhagavan, Vishnu, Narayana, parece com a bunda de um macaco. Ou seja, que é bastante avermelhada, né? A bunda de um macaco. Ele estava comparando com isso. Mas ao ouvir isso foi algo que quebrou o coração. Um Siddhanta muito infeliz, né? Então, Lakshmana Desha começou a chorar.
Por acaso, 2 ou 3 lágrimas quentes caíram nas costas. Então veja, as lágrimas, quando você está chorando de tristeza, então essas lágrimas são quentes. Mas quando você está chorando de alegria, essas lágrimas são geladas. Você sabia disso? Quando você está chorando de felicidade, muita felicidade, então a lágrima é fria. Então, naquele momento, Jadavacharya olhou para trás e falou: "Ei, o que aconteceu? Por que você está chorando?" Gurudev, eu estou chorando porque você está explicando esse verso dessa maneira. É um verso da Chandogya Upanishad. Então, nós sabemos muito bem que o nosso Shankaracharya, ele quis explicar tudo de uma maneira truculenta, para que ninguém obtesse Bhakti. Preste atenção. O nosso Shankaracharya, pela ordem de Bhagavan, ele quis esconder o Bhakti Yoga. Ele nunca quis distribuir este néctar para todos aqueles demônios. Então, pela ordem do Senhor Supremo, ele decidiu pregar o Mayavada Bhashya, comentário Mayavada, e o que fazer? Então, se você ler todos os comentários de Shankaracharya, você vai ver como um milagre aquilo, como é possível. Tudo é errado, cheio de concepções erradas, tudo errado. Então, este é um verso da Chandogya Upanishad. E o significado interno deste verso é um pouco diferente, mas Shankaracharya quis apresentar de outra maneira. Tasho yatha kapyasam pundarika miva akshini. Direct meaning, if not, o significado direto, se alguém não tem nenhum conhecimento de sânscrito, veja bem, se alguém não tem nenhum conhecimento, ou seja, um conhecimento básico de sânscrito, a pessoa também pode ler este shloka 4, 5, 10 vezes e pode sentir e pode compreender o significado do verso. Mas Shankaracharya quis escrever de uma outra maneira, dizendo que a bunda do macaco, a Panadesh em sânscrito, é tão vermelha que pode ser comparada com os olhos avermelhados de Bhagavan. Existe algum devoto que pode tolerar isso? Então, Lakshmana Deva começou a chorar. E aí ele falou: Gurudeva, ao ouvir a sua explicação, o meu coração está quebrando. O quê? Mas como é que a gente pode comparar os olhos de lótus de Bhagavan com a bunda de um macaco? O nosso Adi Acharya, nosso Acharya original, Shankaracharya, escreveu isso. Você quer ir contra Shankaracharya? Você quer ir contra Shankaracharya? Como você ousa? Oh, me perdoe. Ok, então se você sabe, se você é um grande pandita, por que você não explica? Se você é um erudito, por que você não explica? Ok, Gurudeva, eu acho que a gente pode explicar dessa maneira. A gente pode explicar dessa maneira. Kam Pivoti, está escrito. Esse Kapyasan, se você sabe a gramática sânscrita, eu posso falar Kapi mais Asan. Se você sabe o básico de gramática sânscrita, então você pode separar a palavra Kapi mais Asan. Kapi, a explicação feita por Lakshmana Deshi, Kam Pivoti. Kam Pivoti. Kam significa água. E Piboti significa o sol. Que o sol, sempre quando ele toca a água, ele atrai essa água, ele emite a luz nessa Kam, nessa água. E Piboti é o sol. Então o sol atrai a água do lago e dos oceanos.
de toda parte, e aí essa água sobe para o céu e se condensa na forma de nuvens. Então nós temos a chance de receber essa água cristalina, certo? Que é a chuva. Então, Kam, Piboti, Kam, água, Opiboti. Então está escrito que Kam, que é água, e o Deus Sol recebe essa água, puxa essa água, e essa raiz, essa dhatu, então em sânscrito, se alguém estiver aprendendo, né? As significa expressando. Então, o Sol está expressando essa luz, esse brilho. E ao amanhecer, quando o Sol está nascendo, ele é muito belo. E primeiramente ele aparece avermelhado, emitindo uma luz. Então, Ramanujacharya quis explicar dessa maneira, que assim como o Sol que atrai a água dos lagos, e o Sol emite uma luz, e essa cor avermelhada pode ser comparada aos olhos de Bhagavan, que é como pétalas de lótus. Podemos fazer essa comparação. E depois de ouvir essa explicação absoluta, depois de ouvir esta explicação absoluta daquele pequeno garoto, Jadavacharya ficou chocado. Jadavacharya ficou muito chocado. E ele começou a falar, bem, sim, você pode explicar dessa maneira, mas não é a primeira explicação. Ou seja, a explicação principal foi a que Shankaracharya nos deu. A sua explicação não pode ser considerada a final. Mas, internamente, ele começou a pensar, olha, se esse menino crescer, então no futuro a filosofia Mayavada vai ser destruída. Então, é melhor matá-lo. Começou a planejar como matar aquele menino. Começou a fazer uma trama para matar o pequeno garoto. Então ele decidiu, então todos nós podemos ir para a confluência dos 3 rios Ganga, Jamuna e Sarasvati. Todos nós, os estudantes e eu, podemos ir para Elihabad, que é o Triveni Sangam, aonde se encontram os rios Ganga, Jamuna e Sarasvati. Nós podemos ir até lá. Então ele decidiu isso e ele pensou, quando a gente estiver no meio da floresta, então a gente pode jogar esse garoto para os tigres, os leões, tem vários animais ferozes, jacais. Então ele decidiu, foram com o grupo todo, com os seus bastões. E aquele pequeno garoto, Lakshmana Deshika, foi também. E eles decidiram. Vocês ouviram o nome de Vrindachal? Vrindachal Parvata é uma colina que separa o sul da Índia com o norte da Índia. Fica exatamente no meio. Eu fui lá. Então lá o que aconteceu? Lá tem uma floresta e estava todo o grupo lá. E aí Govinda é o sobrinho por parte de mãe de Jamunacharya, de Jadavacharya. E aí ele informou, né, para Lakshmana Desha, falou, olha, eles querem te matar. Eles estão planejando te matar, é melhor você fugir. E aí Lakshmana foi embora e Govinda voltou para o grupo. Aí Jadavacharya falou, ei Govinda, por que você está atrasado? Ele falou, eu estava procurando Lakshmana Desha, mas não encontrei Lakshmana Desha, eu achei que ele estava lá na frente, mas ele não apareceu. E aí Jadavacharya pensou, então a minha missão foi bem sucedida. Eu acho que algum tigre, um leão, deve ter comido ele. Muito bom. Muito bom. E enquanto isso, Lakshmana Deshika
começou a correr por aquela floresta. Ele não tinha ideia sobre para qual lado ele estava indo, se era norte, sul. Era um pequeno garoto, correndo, correndo. Por fim, ele ficou muito cansado e com fome, mas de toda maneira ele Ramanujacharya, não é um homem comum como você e eu. Então, ele conseguiu ver um casal de caçadores. Estavam com roupas sujas, pareciam sujos, com arco e flecha. E aí Lakshmana pensou, eu sou um pequeno garoto, talvez eu possa segui-los. Eles estão indo para algum local. E aí, depois de segui-los, já estava anoitecendo e aquele casal decidiu descansar debaixo de uma figueira, de uma grande figueira. Estava praticamente anoitecendo, mas a esposa daquele caçador estava com muita sede. Então, o que fazer? Então, Lakshmandeshika, o pequeno garoto, falou, mãe, eu posso trazer água para você. Tudo bem, pode trazer, mas o marido falou, não vou permitir, porque está anoitecendo. Tem tigres, elefantes, para toda parte. Então, de manhã você pode ir lá buscar água. Então, eles descansaram debaixo da árvore. E bem de manhã, cedo, Lakshmandeshika saiu procurando um lago. E de lá, ele não tinha nenhum pote. Então, Lakshmandeshika, o corpo dele era muito alto. E a mão também era muito grande. Então, ele pegou a água desse lago e entregou para sua mãe, para aquela mulher, né? 3 vezes ele fez isso, 4 vezes, depois de entregar para ele. Ele entregou 3 vezes. Quando ele estava indo a 4ª vez, ele não viu mais o casal. Para onde eles foram? O casal sumiu. Ore? Para onde eles foram? Aí depois, ele começou a ouvir alguns gritos. Olha, tantas vozes, de onde está vindo esse som? E ele percebeu, eu estou na beira do lago Ananta Sarovar, que é em Kandipura, uma grande cidade ali. Como é que eu consegui chegar em Kandipura? Veja o arranjo de Bhagavan. Bhagavan levou ele até essa cidade, Kandipura. Dessa maneira, ele conseguiu proteger o corpo dele para nós. Guru Vaishnava, eles não vivem para eles próprios, eles vivem para os outros. A vida deles é para os outros. Eles estão dando uma gota de sangue, de água para cada um de nós. Mesmo assim, as pessoas entendem eles mal. Dessa maneira, quando Jadavacharya voltou e percebeu que ele estava ali, ele olhou e expressou uma certa hipocrisia. Falou, eu estava muito ansioso, preocupado com você. Você pode voltar a estudar agora, né? Sim, posso voltar. Ele queria matá-lo, mas não conseguiu. Então, o tio materno, que deu o nome para Ramanuja, o nome dele é Shailapurna. E agora eu quero falar sobre um outro homem que se chama Kantipurna. Era um homem muito pobre. Não apenas pobre, mas ele veio de uma família muito baixa. Família muito baixa. Mas era um grande devoto. É um grande devoto de Jamunacharya. Então, Lakshmandeshika, que ainda era um garoto pequeno, ele costumava passar pela porta, ou seja, a estrada que ia para Kandipura, ele passava todo dia na porta da casa daquele homem para ir para o templo, e todo dia ele prestava respeitos, reverências para aquele homem, que o nome dele é Kantipurna. E um dia ele convidou o Kantipurna, você podia honrar a Prashadam na nossa casa, pode ir lá comer na nossa casa. E aí o homem viu aquele pequeno garoto com humor muito devocional e falou, sim, eu posso ir lá tomar Prashadam. E depois a mãe dele, Vedavati, cozinhou muito bem, serviu ele. E aí o que aconteceu? Depois que ele comeu a Prashadam, ele arranjou um local para ele descansar um pouco, né?
um mat, um tapete ali para ele descansar. E aí Kantipura sentou um pouco ali para descansar. E Ramanujacharya queria massagear as pernas dele. E Kantipura falou, não, você não pode me tocar. Porque eu venho de uma família muito caída, eu sou de uma casta baixa, você é um brahmana elevado, não posso permitir. Então o pequeno garoto começou a chorar e falar, como você pode falar isso? Um Vaishnava nunca é um muçulmano. Um Vaishnava nunca é de casta baixa. Um Vaishnava nunca é um Chandala. Vaishnava é Vaishnava. Como ele falou, né? Então, ele deu o exemplo de Tirupan Alwar, que veio de uma família de Chandalas, uma família muito baixa. Na tradição familiar deles, eles costumavam queimar cadáveres. E era um grande Vaishnava. Então veja, como é que Bhagavan aceitou o serviço dele. Como é que Bhagavan também aceita os serviços dos Deita Pandas, que é o intervalo do Ratha Yatra em Jagannatha Puri, depois do Jnana Yatra, eles abraçam Bhagavan, dão alimento para ele, trocam a roupa dele. Isso é um arranjo de Bhagavan. Nós não temos o direito, nós não temos o direito de julgar. Nós não temos o direito, nós não temos essa capacidade para julgar por que Jagannatha aceita esse serviço. Assim como no caso de Pundarika Vidyanidhi, ele só quis expressar uma vez. Ele falou, olha, como é que é possível Jagannatha está recebendo roupas que não foram lavadas ainda? Como é possível? Essa roupa está suja. A roupa nova, né, sem tirar o amido. Só pensou isso. E aí, de noite, Balarama e Jagannatha apareceram. Balarama batendo do lado esquerdo e Jagannatha batendo do lado direito. E aí, as marcas das mãos deles ficaram no corpo dele de manhã. E de manhã ele saiu com a roupa cobrindo o rosto dele, como no tempo de corona. E as pessoas perguntavam, o que aconteceu? Você está com alguma doença? Ele falou, não, estou com uma marca aqui. Então, veja, essa condição. Krishna e Balaram vieram e bateram. Então, a gente não tem o direito de julgar por que Jagannatha aceita de um ou de outro. Até mesmo no momento do Ratha Yatra, até aquelas pessoas de casta baixa, elas oferecem água de coco, banana, na carruagem o dia inteiro. E Jagannatha aceita, não há nenhuma restrição naquele momento. Dessa maneira, ele estava chorando e falando, Prabhu, por que você está falando assim? As escrituras nos aconselham que um Vaishnava nunca pode ser considerado um Chandala ou muçulmano, né? Assim como Salabhega. Salabhega era um grande Vaishnava. E pelo amor de Salabhega, Jagannatha veio como Patita Pavana, na porta do templo de Jagannatha. Então, a gente não pode dizer que ele veio do estrangeiro, ele não é da Índia. Isso é ofensivo. Você não pode falar algo assim. Mas eles também têm que aprender toda a etiqueta. Eu não estou fazendo nenhum meio termo com isso. Então, esses dias alguém escreveu uma carta e hoje eu quero adicionar algo nessa carta. Eu falei para ele, olha, se você faz algo exclusivamente para Bhagavan, não há nenhum defeito isso, mas isso não significa que Shambhava está me dando a licença para fazer o que eu quiser. Não é isso. Então eu quero adicionar algo naquela carta ali também, hoje, depois de Harikatha, porque eles podem me entender errado. Baba me deu permissão. Veja, está escrito no Shastra. Quando você faz algo para Bhagavan, você pode fazer. Quando é para Bhagavan, você pode fazer. Qualquer coisa que aparentemente pareça muito ilegal, não vai ser considerado ilegal quando é somente para Bhagavan. O próprio Bhagavan falou. Dessa maneira, Ramanujacharya começou a chorar e explicar. E eu quero resumir, porque levaria meses. Se a gente ir aprofundando, levaria meses. Então, um dia ele pediu com as mãos postas. Ele falou, por favor, você poderia me dar Diksha? Você poderia me dar Diksha? Eu gostaria de receber Diksha. E esse devoto falou, olha, na verdade eu venho de uma casta baixa. Eu não posso te dar Diksha.
Então, então me guie, me dê uma orientação. Quem é que eu posso aceitar como um guru? E depois disso, ele deu a indicação. Bem, eu estou esperando pela ordem de Baladraj, a deidade daquela cidade. Então ele falou, eu recebi essa indicação. Mahapurna é aquela personalidade divina que você pode aceitar como seu guru. Você poderá receber Diksha de Mahapurna. Sim, então me leve lá. Então foram até lá e ele falou, por favor, me dê Diksha, porque eu quero salvar minha vida, assim como Mahaprabhu chorando diante de Ishvara Puripad. Quero oferecer meu corpo, minha mente, tudo aos seus pés de lótus. Por favor, me salve desse oceano material. O mesmo. Então ele foi e recebeu o Diksha. Dali em diante, pelo pedido de Lakshman Devshik, ele começou a ficar lá, na mesma vila. E tinha um poço que a comunidade usava, todos usavam. Assim como em Vrajadam, se você for, todas as matadis vão lá e vão pegar água doce nesse poço. Então um dia, eu tenho que dizer também que, uma certa vez, ele foi forçado a aceitar uma esposa, a se casar, né? E a esposa dele era Himamba. Ela estava sempre ocupada com atividades mundanas. E ela era uma personalidade muito bruta, muito grosseira. Ela era muito rude, ocupada com karma kanda. E um dia, ela foi até o poço e a esposa do Guru, Guru Ma, foi lá também. E por acaso, enquanto ela puxava a corda com o balde, uma gota do balde da esposa de Gurudeva caiu na água da esposa de Ramanuja. E ela começou a insultá-la. Como você ousa? Você vem de uma casta baixa. Nós somos brahmanas elevados. Como você ousa? E começou a insultá-la. Então, Guru Ma, ou seja, a esposa do Guru, começou a chorar, pegou a água e foi embora. E pediu perdão para Himamba. E aí ela voltou para casa, a Guru Ma, a esposa do Guru, e aí ela quis contar para o seu marido, Mahapurna, o que aconteceu. E aí Mahapurna falou, bem, eu não posso dar a chance, eu não posso dar nenhuma chance disso acontecer de novo. Preste atenção. Não posso dar a chance disso acontecer de novo. Não, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora imediatamente daqui para salvá-los, porque eles podem cometer uma ofensa e ir para o inferno, é melhor a gente ir embora. Então eles foram embora. E quando Lakshmanadesha recebeu essa informação, ele falou, o quê? Gurudeva foi embora? Por quê? Gurudeva, por que ele foi embora sem me informar? E aí ele ficou sabendo, oh meu Deus, é isso que está acontecendo? Oh meu Deus. E aí ele decidiu, eu quero ficar livre dessa esposa idiota. Eu vou me libertar dessa esposa idiota. Vou fazer um bom plano. E um dia, um mendigo foi até a casa deles e pediu chapate. Por favor, me dê uma esmola, eu estou com fome. E a esposa falou, vai embora. Da varanda, ela queria chutar ele dali. E aí ele saiu correndo. E perto dali, Ramanujacharya estava sentado debaixo de uma árvore. E o mendigo chegou chorando. E Ramanuja falou, o que aconteceu? Falou, eu estava vindo daquela casa, fui lá pedir esmola e ela queria me chutar. Te chutar? Vem aqui, vem aqui. Olha, vá até lá agora. Falou, não posso, não. Vem aqui que eu vou te contar o plano. Você deve ir lá e falar o seguinte, olha, eu estou vindo da casa do seu pai para te levar daqui para a casa do seu pai, porque vai haver a cerimônia de casamento do seu irmão lá. Mas ela vai me bater? Não, ela não vai te bater. Então ele foi e falou isso, né? Olha,
Na verdade, eu vim da casa do seu pai, meu pai. Então vem aqui, se sente. Ah, e vai haver um grande casamento. Então eu quero te levar. Ah, realmente? Você não me falou isso antes? Ah, você não me falou isso antes. Poxa, mas você não me deu a oportunidade. Falou, não, então entre-se. Aí deu Puri, Kichuri, Dosha, todas as ótimas prachadas para ele. E aí Ramanujacharya tinha falado para o mendigo, falou, olha, e fala o seguinte, olha, Mataji, é um grande festival, então você deve levar todas as suas roupas, as suas joias, você tem que se decorar, né? Então leve tudo, sim, certamente, vou levar tudo, todas as joias. Então eles foram. E aí Ramanujacharya decidiu ir para o templo de Baladraj e oferecer a si próprio. E falou, Prabhu, de hoje em diante, eu sou apenas seu. De hoje em diante, eu sou apenas seu. Quem é minha esposa, quem é meu pai, minha mãe? Então ele decidiu. E recebeu sannyas na beira do lago Ananta Sarovar, ao manter uma foto, uma imagem de quem? Do Yamunacharya. Ele pegou uma imagem, uma foto de Yamunacharya, se lembrando de Yamunacharya, com a Danda, mas antes disso eu tinha que falar várias outras coisas, então eu posso voltar no tempo à discussão, me perdoe. Primeiro de tudo, Mahapurna sugeriu para ele, eu tenho que voltar um pouco para vocês poderem entender, vou contar um incidente. Então Mahapurna, que também era um discípulo de Yamunacharya, preste atenção, muito tempo antes, um dia Yamunacharya, ele veio do local dele, da casa dele, e ele viu Ramanujacharya, que era Lakshmana Deshi, pequeno, e ao ver, ele pôde entender muito facilmente. Falou, bem, eu estou procurando um representante, e eu também estou procurando um representante que possa continuar depois que eu partir. Eu também estou procurando, e quem é? Eu não consigo encontrar uma personalidade. Qualquer um deles que possa se tornar uma personalidade apropriada. Então, Yamunacharya viu ele e imediatamente percebeu, sim, eu estava buscando ele. Ele é a personalidade correta para me representar no futuro, mas eu não posso forçá-lo. Então, o que fazer? Então, ele escreveu um stotra sobre Baladraj e ele falou para Purna Ananda para ele recitar este stotra, esses versos, essas glorificações no templo, enquanto o pequeno garoto Lakshmandeshika estava lá, tomando o darshan de Bhagavan, prestando reverência. Aí ele falou, olha, enquanto ele estiver lá, prestando reverências, você nem fale nada, mas vai recitando o stotra. E aí, ao ouvir esse stotra, Lakshmandesha se levantou, foi até lá e falou, quem escreveu isso? Quem escreveu isso? Me dê. E ele falou, foi Yamunacharya. Yamunacharya, quem é? Quero receber diksha dele. Foi isso bem no passado, bem antes. Ah, você quer receber diksha dele? Então venha comigo. E aí, enquanto ele estava indo, ele ficou sabendo que Yamunacharya tinha acabado de abandonar o corpo. E aí o coração dele se quebrou como louco. O mesmo aconteceu com o nosso Srinivasacharya. Ele queria se encontrar com Mahaprabhu. Mahaprabhu abandonou o corpo. Depois se encontrou com Gadadhar. E no caminho ele ficou sabendo que Swarupa Gosai já tinha partido. Todos tinham partido para a Lila Eterna. Depois disso, ele veio correndo e chegou no local onde estava o corpo transcendental de Yamunacharya deitado. E aí ele viu que ele estava com 3 dedos fechados. 3 dedos fechados. 3 dedos fechados? Na mão direita, 3 dedos fechados. Por que esses dedos estão fechados? Ninguém sabia. E aí, Yamunacharya partiu deste mundo, que era o maior Acharya, Yamunacharya,
E Lakshmandeshika estava chorando, prestou reverências. E aí, quando ele se levantou, ele viu que ele estava com esses 3 dedos dobrados. E Lakshmandeshika conseguiu compreender que existiam 3 desejos especiais que não tinham sido satisfeitos na vida daquele acharya. E quais são esses 3 desejos? Essas 3 metas? Todos nós sempre falamos, né? Si Chaitanya Manobhishtam, sempre falamos. Como é que você diz? Nós falamos, né? Qualquer Gurudeva fala. Mas, veja aí, todos os Gurudevas, todos estão buscando satisfazer o desejo de Gauranga, mas todos falam isso, Si Chaitanya Manobhishtam. Eles falam isso. Mas quem é que está satisfazendo? Eles estão falando isso como todos. Oh, Mahavadanai. Todos falamos isso sobre Mahaprabhu. E todos os nossos acharyas, Gaura Prestaya Bhutale. Todos falam isso. Aquele muito querido por Gauranga, mas é um demônio. Mas todos falam isso. Gaura Prestaya Bhutale, Shimate diz, Shimate esse, aquele Shimate, aquele Shimate. Mas eles querem apenas dinheiro, posição, poder. Então, pela intuição divina, ao aplicar a intuição divina, aquele pequeno garoto, naquela época já não era um garoto pequeno, já tinha crescido. Então, o nosso Lakshmandeshika, ao tocar os pés de lótus, ele falou, bem, eu prometo para você que eu posso ajudar todas as pessoas do sul da Índia a compreender e a adotar a cultura védica, a cultura da revelação védica, da tradição. Eu posso ajudar as pessoas de tal maneira que elas possam se purificar, que possa haver um fluxo puro do Guru Parampara. Então foi a primeira condição. Quando o nosso Lakshmandeshika fez esse compromisso, essa resolução, eu prometo para você que eu posso coletar todas as escrituras e posso compilar, posso compor e ajudar todas as pessoas do sul da Índia para adotar esse elevadíssimo, essa tradição espiritual. E aí o primeiro dedo se abriu. Depois disso, ele falou, olha, de acordo com o seu desejo, eu prometo que eu vou fazer um belíssimo, um ótimo dicionário com todos os significados de cada palavra que existe ali no Vishnu Purana, compilado por Parashar Acharya. Posso fazer um ótimo dicionário analítico, assim como o Prabhupada escreveu, não é? Aquele dicionário Gaudiya. Um dicionário Gaudiya. Então, o segundo dedo se abriu. E aí, o terceiro dedo ainda estava fechado. Ele falou, eu prometo que eu vou coletar os comentários de todos os acharyas do passado, que eles disseram sobre o Vedanta, e eu vou tentar compilar um ótimo comentário do Vedanta para destruir a filosofia Mayavada. E aí, o terceiro dedo se abriu. O terceiro dedo se abriu. E aí, todos começaram a gritar e conseguiram entender que ele é aquela personalidade que pode representar Jamunacharya. E aí, Jamunacharya partiu deste mundo. Ele queria receber Diksha de Jamunacharya. Então, mais tarde, aqueles outros incidentes aconteceram. Preste atenção. Depois disso, ele decidiu receber sânyas, mantendo a foto de Jamunacharya na margem do lago Ananta Sarovar, recebeu sânyas e fez essa resolução que a minha vida estará totalmente dedicada para você. Esteja certo, eu prometo. Sannyasi não é nada além de compromisso. Tente ouvir. Tente ouvir. Abra o seu ouvido. E tente ouvir. Sannyasi não é nada além de um tipo de compromisso. Antes de fazer esse tipo de compromisso, de dedicar a sua vida aos pés de lótus de Bhagavan, tente pensar milhões de vezes, não milhares de vezes.
Porque se você fizer um erro, você pode ser punido por um período infinito. Tenha cuidado. Aqueles que estão entrando na vida doméstica de Grihasta, eu não tenho objeção, eu amo eles. Mas a vida deles de Grihasta deve ser dedicada para Bhagavan, não é para a gratificação sensorial. Casamento não é nada além de um contrato social. Casamento não é nada além de um contrato social. Então, aqueles que estão entrando na vida de Grihasta, não há problema. Bhaktivinoda Thakur diz que aqueles que são grihastas, que estão na vida doméstica, a vida controlada deles é a maior renúncia, é a maior brahmacharya. Bhaktivinoda Thakur diz, então, eu nunca odeio ninguém, eu amo todos. Eu conheço o significado interno. Dessa maneira, Ramanujacharya tomou sannyas. E, antes disso, tem um outro incidente que eu tenho que falar, então eu tenho que voltar, por favor, me perdoem. Então, depois de visitar Jamunacharya, Mahapurna falou, olha, você tomou Diksha e tudo mais, mas se você quiser saber o mistério, sim, eu sei que você recebeu Diksha de mim, mas se você quiser saber aquele mistério secreto do mantra, que é mantido secretamente com um grande devoto, Goshtapurna. O nome dele é Goshtapurna e ele mora bem longe, numa vila chamada Gostagram. Se você for lá, eu acho que ele não vai te dar este mantra. Ele vai tentar te testar. Mas todo o segredo, o valioso segredo desse mantra, se você quiser receber este mantra rahasya, este mantra secreto, você deve ir e agarrar os pés de lótus dele. Eu acho que ele não vai te dar. Mesmo assim, você deve ir lá e agarrar os pés de lótus dele. Então ele foi lá e caiu aos pés de lótus e falou, me dá a sua misericórdia. Que misericórdia você quer? Eu quero receber todo o segredo dos mantras que Yamunacharya te deu. Falou, vai embora, não vem aqui. Novamente ele foi, falou, não tenho tempo, vai embora. Dessa maneira, ele foi rejeitado 18 vezes. Hoje, se você pagar 5 rúpias ou 1 rúpia, você pode receber Gopibhava. No Narakunda, não é Radhakunda. Se você pagar 5 rúpias, ou nem isso, você pode receber. Preste atenção. Bhajan Parampara, Sakhi Parampara, Manjari Parampara. Imediatamente, na noite, você pode se tornar uma gopi e começar a dançar. É assim a condição hoje. Então, ele foi rejeitado 18 vezes, e por fim, ele tinha tanta paciência, lá um dia ele vai me abençoar, agarrando os pés de lótus. E aí aquele guru falou, sim, então venha, você quer receber? Você recebeu Diksha do meu irmão espiritual? Sim. Então eu posso te dar, mas tem uma condição. Não fale esse mantra para ninguém. Tudo bem. Depois disso, ele recebeu todo esse mistério, esse segredo do mantra, tudo mais. E depois disso, ele voltou para Kanjiboram, a cidade dele, e na frente de 74 pessoas, ele começou a falar aquele mantra num grande salão. Começou a falar esse mantra secreto para todos. Então ele começou a revelar o segredo do mantra diante de 74 pessoas, num salão, falando em voz alta. Depois de saber disso, Goshtapurna ficou tão bravo, Goshtapurna, ele ficou tão bravo, que ele começou a falar, você vai para o inferno, o que você está pensando? Você ignorou a minha instrução que eu te dei? Você vai para o inferno. E aí ele falou, bem, Prabhu, para salvar essas divas desamparadas, para salvar essas almas desamparadas, dando iniciação para elas, e se eu tiver que ir para o inferno por isso, eu sou uma pessoa inútil.
Qual é a minha utilidade? Qual é a minha utilidade? O que eu posso fazer com este corpo? Se você me mandar para o inferno, eu posso ir, mas pelo menos todas essas pessoas podem ser salvas. Então, Gostapurna conseguiu compreender, realmente ele é uma grande personalidade, ele não tem nenhum interesse pessoal, ele não tem nenhum interesse particular. Então, depois disso, este mantra Rahasya, Goshtipurna conseguiu compreender a elevação, ou seja, a grandeza absoluta de Ramanujacharya. E depois disso, ele fez com que o próprio filho dele, de Goshtapurna, tomasse Diksha de Ramanuja. Tente entender isso. Ele arranjou que o próprio filho dele tomasse Diksha de Ramanuja, de tanta fé que ele desenvolveu. Depois disso, aquele idiota Yadavacharya, a mãe dele tomou Diksha. Sabe o Yadavacharya, o primeiro professor dele? A mãe dele tomou Diksha com o Ramanuja. O sobrinho Govinda tomou Diksha com o Ramanuja. E até mesmo o Yadavacharya, por fim, ele raspou a cabeça. E Yadavacharya também tomou Diksha de Ramanuja. Depois tomou sannyasi também dele. Então é um milagre. É um milagre que é chamado Ramanujacharya. Depois disso, ele quis se concentrar para satisfazer os desejos do seu Parangurudeva Jadavacharya, quer dizer, Yamunacharya. Então, primeiro de tudo, ele quis coletar todos os shastras e apresentar para as pessoas, olha, se vocês viverem dessa maneira, vocês podem ser levadas para Vaikunta Jagata, para o mundo eterno, e agora depende de vocês, ou seja, toda aquela etiqueta elevada. Depois disso, ele começou a compilar esse dicionário, das palavras do Vishnu Purana, e por fim, ele estava pensando como satisfazer o terceiro desejo, que seria algo muito difícil, porque o Bodhayambasha, esse livro Bodhayambasha, era o último comentário escrito sobre o Vedanta, mas ele estava perdido, este livro, porque os Mayavadis, os seguidores de Shankaracharya, eles sabiam que se alguém, de alguma maneira, entrasse em contato com o Bodhayambasha, né, se as pessoas conhecessem o Bodhayambasha, ninguém iria aceitar os comentários Mayavadas mais. Então, eles quiseram roubar todas essas compilações desse Bodhayambasha. Eles tiraram ele de circulação, né? E mantiveram esse livro num local muito secreto, não aqui, mas lá no Himalaia, Sarada Pit. Eu fui lá muitas vezes no passado. Muitas vezes eu fui até o Himalaia pelo desejo de Gurudeva e de Bhakti Balabhatita Goswami. E lá eu vi a grandeza do Himalaia e eu pude entender quão pequeno eu sou nessa criação infinita. Então, as pessoas podem dizer que eu tenho falso ego, mas aqueles que são elevados, eles percebem que eu não tenho nenhum falso ego. Até mesmo um cachorro pode me chutar e eu não vou protestar. Mas, se alguém for falar algo contra Guru Vaishnava, certamente eu vou latir como um cachorro. This is my resolution. Esta é a minha resolução. Eu sou um cachorro de Guru Vaishnava. Então, também, Kuresha tomou Diksha com Ramanuja. O nome dele é Kurunath. Kuresh, ele veio como uma expansão de Ramachandra. E Lakshman Deshik, ele é uma expansão de Lakshmana, que era o guru dele. Veio para pregar o Vaishnava Siddhanta. Dessa maneira, Kurunath, o nome dele era Kuresh,
Então, Ramanujacharya pegou Kuresha, né, se juntou a Kuresha, e eles foram juntos lá para o Himalaia, né? Então, depois dele tomar sannyas, o nome dele foi um arranjo divino, né, que o nome dele se tornou Ramanuja. Quando ele tomou sannyas, imediatamente ele percebeu Bhagavan falando com ele, olha, o seu nome é Ramanujacharya. Então, Ramanujacharya começou a ir para Sarada Peaks, para a montanha do Himalaia, dia e noite andando, mês após mês, até chegar àquele local, e eles descansaram num local lá de noite, e aí pediram para aqueles homens, olha, vocês têm aqui o Bodhanyam Basha? E eles falaram, não. Olha, mas a gente ouviu que esse comentário, esse livro está aqui no seu templo. Eles falaram, não, não está aqui. Então, de noite, Ramanujacharya estava chorando, o que fazer? E aí Sarada Devi, Sarada é uma não é essa outra Sarada, é uma forma de Durga. Ela apareceu da deidade e pegou aquele livro, aquele Basha, e entregou para Ramanuja. E falou, agora pode ir. E aí, Ramanujacharya, imediatamente, de noite, começou a ir embora. Kuresh e Ramanuja saíram correndo dali, para que eles não pudessem pegá-los. Por fim, de manhã, aqueles homens perceberam, olha, aqueles dois homens, aqueles dois sadhus que estavam aqui no nosso templo, não estão mais aqui. E eles perceberam também que o livro, Bodhanyam Basha, não estava lá. E aí eles compreenderam, olha, ontem eles pediram o livro, e agora o livro não está aqui mais, então eles roubaram. Na verdade, eles não roubaram, mas Sarada Devi apareceu e deu o livro para eles. E eles saíram correndo. Então, de Sarada Pit, aqueles homens arranjaram 3 ou 4 homens fortes para correrem e agarrarem e baterem em Ramanuja e Kuresh. Então, aqueles 3, 4 homens fortes, ou seja, eles faziam qualquer coisa por dinheiro, né? Então saíram correndo atrás de Ramanuja. E depois de um mês, praticamente um mês de perseguição, eles agarraram Ramanuja, pegaram o livro, queriam bater neles, levaram embora o livro, o Bodhanyam Basha, e aí Ramanuja começou a chorar pesadamente. Oh, meu Deus, agora eu não vou poder satisfazer o desejo do meu Yamunacharya. E aí, imediatamente, Kuresha falou, Gurudev, não se preocupe, porque nesse mês, dia e noite, enquanto você descansava, eu memorizei todas as vírgulas, os pontos, tudo, ponto e vírgula, eu me lembro de tudo, não se preocupe, eu posso escrever. Realmente, sim, eu me lembro de tudo. Todo Bodhanyam Basha, como é possível? Um homem, hoje em dia, não se lembra nem de um verso. Se eu te perguntar o que eu falei 5 minutos atrás, oh, Maharaja, eu não lembro. Não se preocupe, ele falou. E aí Kuresh começou a escrever tudo, escreveu todo o livro. E aí Ramanujacharya ficou muito feliz, tão feliz, muito bom. E aí o nome e a fama de Ramanujacharya começou a se espalhar por toda parte, assim como a luz do sol. Quem é que pode conter? Quem é que pode tolerar a reputação de Guru Vaishnava? E então, esse rei, que chamava Chol Raj, quis trazer Ramanujacharya e matá-lo. E aí ele mandou um mensageiro, falou, vá até lá, pegue Ramanujacharya e traga ele até aqui. E, por acaso, Ramanuja estava ocupado com outro serviço e Kuresh estava lá do lado de fora da casa. E aí, quando o mensageiro chegou, falou, aqui é a casa de Ramanuja? Ele falou, sim. Aí ele falou, Chol Raj, o rei quer vê-lo. E aí Kuresh falou, olha, eu sou Ramanuja, o que aconteceu? Eu sou Ramanuja, qual é o problema? Ele falou, você é Ramanuja? Então vem comigo. Pegaram ele e levaram ele até o rei Chol.
E aí o rei falou, olha, você tem que mudar o seu Dharma. Você não deve seguir Bhakti Dharma. Você deve aceitar o Shivaísmo. Você deve se tornar um Shaivaita. Porque a gente acredita que Shankara, que Shiva é o Senhor Supremo. E Kuresh falou, não, é impossível. Não posso aceitar isso. Então, eles falaram, nós queremos converter a sua crença. Você tem uma fé, né? A gente quer te converter. Você deve se tornar um Shivaísta. E aí Kuresha, que estava disfarçado como Ramanuja, falou, não posso. Então você pode me matar. Quer dizer, sim, me mate, né? Enfim. E aí eles arrancaram os olhos de Ramanuja, ou seja, de Kuresha. Arrancaram os olhos dele. E ele ficou cego, o sangue escorrendo. E aí jogaram ele para fora do palácio. Então, com a ajuda de um mendigo, ele conseguiu chegar até Gurudeva e ao vê-lo, e ao ver Kuresh, Kurunath, Ramanujacharya começou a chorar. Oh meu Deus, quem é que fez isso com você? Gurudeva, essa é a condição, foi isso que aconteceu. Então, Ramanuja levou ele até Baladraj, falou, Prabhu, foi para te servir que ele desenvolveu essa condição. Então agora pense, o que você tem que fazer, Prabhu? E aí, imediatamente, pela misericórdia de Ramanujacharya, Kuresha recebeu de volta os seus olhos espirituais, os seus olhos divinos, pela ajuda dos quais você pode ver tudo. Ele desenvolveu esses olhos divinos. Gurudeva, ele pode te dar olhos divinos, desde que você seja 100% inclinado. Do contrário, você pode expressar dúvidas por toda a sua vida. Dessa maneira, Kurunath Kuresh, para salvar Gurudeva, ele estava pronto para dar a sua própria vida. Mas nós, para salvar Gurudeva, nós não estamos prontos para dar nada. Essa é a diferença entre Kuresha e eu. Eles podem me atacar para que eu não fale a verdade absoluta e ninguém vai me dar doações. Então eu não vou falar a verdade absoluta. Essa é a decisão. Essa é a condição. Então, por fim, Kuresh recebeu de volta os seus olhos divinos e Srila Ramanujacharya conseguiu compilar o Sri Bhasya, ou seja, um comentário para o Vedanta chamado Sri Bhasya. E então eu quero tocar um ponto sobre o Siddhanta, porque a gente precisa falar de diferentes ângulos. Então o Siddhanta Vichar dele, sobre o qual ele escreveu o seu comentário, se chama Vishishta Advaitavad. Ou seja, é muito especial, um Advaitavada especial, um monismo especial. O que significa isso? Ou seja, ele pegou 3 pontos. Um tente entender, se concentre. Ele pegou 3 coisas dos Shastras. Um é Chit, um é Achit e o outro é Brahma. Preste atenção. Para compilar todo o seu Vedanta, ele pegou 3 pontos. Um é Chit. Chit significa transcendental. Achit e Brahma. Então, o que é Chit? Chit significa todas essas partículas transcendentais, a alma que há dentro do seu corpo, do corpo de todos. Isso é Chit. Achit, Ochit, o que é Achit? Achit é todo este mundo material, até mesmo o espaço, as estrelas, os planetas são Achit, é matéria, 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 matéria. O seu corpo é matéria, a sua mente é matéria, a sua inteligência é matéria. Como é que você pode progredir e ir em direção ao Senhor Supremo?
Dessa maneira, ele quis explicar o Vishishta Advaitavada. Então, eu quero primeiro de tudo tocar este ponto. Então, Chit significa todas as Jivatmas, incontáveis Jivatmas. Quando essas Jivatmas, elas entram no corpo da matéria, então a mulher sente, eu sou uma mulher, e o homem sente, eu sou um homem, mas é tudo matéria. É apenas um bhava, um sentimento, uma concepção errada. Dessa maneira, quando ela entra na matéria, a matéria é ativada e as estrelas se movem, as plantas, os animais aquáticos, os pássaros, os animais, todos são matéria, com a alma ali dentro, mas ninguém sabe disso. Então, uma interação começa a acontecer entre todos eles. Preste atenção. Shiv e Shankar. Posso explicar o Vedanta no Lago Bhagavatamrita. Então, é Shiv e Shankar. Isso é um tipo de jogo, mas todos estão ocupados com esse falso ego. Eu sou um leão, eu sou um tigre, eu sou um macaco, eu sou uma mulher, eu sou um homem. Sim, pode seguir brincando. Esse é um grande estádio. Você pode ir jogando. E assim, Chit significa todas as divas, Achit significa a matéria, desde a Terra até todos esses infinitos mundos, qualquer coisa que você veja. E Brahma. Então, Ramanujacharya quis dizer que, embora Chit e Achita tenham uma identidade separada, mas acreditam que eles não são nada além, eles não são diferentes de Brahma, desse Espírito Supremo, né? Ou seja, na forma da matéria e na forma das divas, Brahma está se expandindo. Sim, então, isso que é o Vishishta, é uma especialidade. Então, as divas e a matéria são uma expansão especial, mas esteja certo que eles não são diferentes de Brahma. É a mesma coisa de Madhvacharya, mas um pouco diferente. Mas se você ver no fim das contas, você vai ver que ele não fala só dessas três coisas. Ramanujacharya, direta ou indiretamente, ele vai falar de 5 pontos, assim como eu disse para vocês, né? O que eu disse ontem? Ishvara, Kal, Karma, Diva e Maya, esses 5 fatores. E é por isso que o nome dessa corrente dele é Vishishta Advaita Vada. Vishishta Advaita Vada, ou seja, não diferente, Advaita. Advaita, não dual. E Vishishta, Vishishta significa especial. Então, o corpo do Brahma se estende na forma da matéria e das divas. Então, elas não são diferentes, mas são diferentes. Então, elas são diferentes, mas não são diferentes. Então, é por isso que elas têm uma especialidade nesse monismo especial. Vishishta Advaita Vada. Então, o Parampara, a linhagem de Ramanujacharya, eu queria falar muitas coisas, mas o tempo não permite, tem muitos serviços, e ninguém gosta de fazer serviços. Eu sou lá ocupado com os pequenos garotos, todo dia brigando com eles. Dessa maneira, eu não tenho nenhuma dor de cabeça, pessoal. Se você me abandonar, eu posso ir embora, mas estou dando toda essa dor de cabeça, o que fazer? De toda maneira, Yatrottama sloka gunanuvadaha trastu yate gramma katha vigataha nishebhyamanam anudinam mamukshur matim satim yachati vasudeve vanchakalpaturusike vasindhi patitanam pavana bhavishnabhyor. Jai Sri Ramanujacharya ji ki jai hai. Tapasva Sri Ramanujacharya ji. Gaur Premanandi.